Boa noite, sou João Antônio Monteiro, aluno da disciplina de Mecânica dos Fluidos, ministrado pelo professor Francisco Frederico dos Santos Matos, do curso de Engenharia Mecânica do IFCE Campus Maracanaú. O presente trabalho vai analisar o sistema de bombeamento de água de uma residência. O sistema analisado, no caso, está sendo a minha residência, onde a mesma ela já possui uma bomba hidráulica e caixa d'água. Vamos fazer a simulação apenas da cisterna, e vai contemplar uma das propostas sugeridas pelo professor. Esse relatório ele vai explorar o funcionamento desse sistema, algumas particularidades, algumas peculiaridades, do ponto de vista da mecânica dos fluidos, que é a disciplina que está sendo ministrada nesse momento. Algumas fotos aqui com a bomba elétrica periférica, bomba hidráulica, a BB500P, da Branco, marca Branco. Aqui é a sua etiqueta, caixa d'água, etiqueta, tubulação, a cisterna. Aqui um esboço, mais ou menos de um sistema, para ter mais ou menos a localização ali da cisterna, da bomba, da caixa d'água, das suas distâncias, de altura. Aqui algumas informações como a capacidade, consumo médio, tempo para encher, o comprimento da tubulação, quantos cotovelos tem, o diâmetro das tubulações e algumas informações também referentes à bomba, como a potência do motor, tensão, rotação, altura manométrica e a vazão. Algumas principais propriedades do fluido e como elas interferem no sistema. O sistema ele utiliza o fluido, a água, Então, para compreender também alguns pontos desse projeto, se faz necessário entender aqui algumas propriedades da água, que é o fluido que está sendo utilizado, como a viscosidade, que ela afeta a resistência do fluido ao escoamento dentro das tubulações. Quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade do fluido, embora a viscosidade da água ela seja relativamente baixa, que facilita esse fluxo. A densidade da mesma, que é a razão entre a massa de água e o volume que ela ocupa, e influencia diretamente na pressão e energia necessária para o bombeamento dessa água, E a temperatura, da água, que ela pode afetar a sua densidade e viscosidade, Mas como esse sistema analisado é residencial, não tem picos de temperatura nem muito altos e nem muito baixas, Então essa temperatura não vai variar muito, Diferença de pressão estática existente no sistema, Para esse cálculo a gente vai utilizar o teorema de Stevin, que vai correlacionar ali a diferença de pressão estática com a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e diferença de altura, Com esses valores já conhecidos, Conseguimos substituir na equação e chegar no valor de 58,68 kPa para a diferença de pressão estática, Dimensionamento da boia, Conforme a bomba ela funciona, a caixa d'água ela enche e dessa forma é necessário, a mesma ela possui uma torneira boia que vai interromper esse fluxo antes que a caixa d'água ela transporte, Pelo desenho aqui a gente consegue entender aqui mais ou menos as forças atuantes, o seu funcionamento, onde eu tenho aqui essa força F de X, que provém ali da tubulação. Eu tenho uma pressão aqui, vezes a área, e chego nessa força aqui F de X, atuando aqui nesse braço de alavancazinho B aqui, braço de alavanca relativamente pequeno, que é o da bitola aqui, que a bitola abre e passa a água, Não obstante a isso, nós temos aqui a força peso, que atua aqui sobre a boia, esse braço de alavanca aqui um pouco maior, Estamos ali a força peso ali da boia e contrário a isso, para que essa bitola feche aqui e interrompa o fluxo de água, para que a caixa não venha transbordar. A gente tem aqui a força de empuxo aqui contrário a essas forças, para vencer essas forças e conseguir fechar a bitola que a caixa não venha transbordar, Aqui a gente consegue correlacionar pressões, e distância aqui de braço de alavanca, fazendo um somatório dos momentos, A gente consegue fazer um equilíbrio disso e através da força de empuxo
dimensionar ali o diâmetro da boia, né? Onde a gente vai ter ali a força-peso da boia, a força de empuxo, a força exercida pela água que vem da tubulação, né? Temos aqui a equação aqui para dimensionar o diâmetro da boia aqui pelo somatório dos momentos. Conseguimos encontrar ali a pressão advinda ali da tubulação, né? Que vai ser de 35 MCA menos a diferença de pressão estática, né? Considerando um MCA igual a 9,8 kPa. Fazemos a conversão e aplicamos aqui e substituindo os valores, chegamos ali a uma pressão de 284.539,88 pascais, né? Multiplicando isso pelo diâmetro, a gente pode, aliás, né? Multiplicando isso pela área, a gente consegue encontrar essa força ali que vem da tubulação, que está naquele ponto. Com o diâmetro de 25 milímetros ali do tubo, a gente consegue calcular a área da seção transversal, chegando ali numa força de 139,68 newtons, né? A gente vai considerar a boia uma esfera maciça de isopor e vai admitir ali 9 kg por metro cúbico de densidade, né, da mesma ali, um valor mínimo ali para poder calcular essa força-peso da boia, né, pela seguinte equação, que é a gravidade vezes a densidade vezes o seu volume ali, chegando ali na força-peso de 88,29, né, em função do seu volume ali. Com esses valores, né, a gente vai agora desenvolver aqui a equação aqui para o empuxo, que vai ser a densidade da água vezes a gravidade, e considerando que o volume, né, admitindo que metade da boia seja submersa, então ali vai ter V sobre 2, né? E admitindo aqui alguns valores, né, baseado em algumas outras boias ali, né, para o valor dos braços de alavanca A e B, né, com o valor de A ali um braço de alavanca maior de 0,35 metros e o B um braço de alavanca bem menor de 0,015 metros, né? O B fica aqui onde vai fechar a bitola e vai esse braço de alavanca maior aqui, que é a haste aqui que segura a boia, né? Substituindo esses valores, né, em toda na equação completa, a gente consegue encontrar o volume e a partir do volume a gente consegue aqui dimensionar o raio de 0,066 metros e encontrar aqui um diâmetro de 182 milímetros para a boia, né? Aqui a curva característica, né, de rendimento da bomba ali, né, que correlaciona a altura com a sua vazão, né? A partir desses dados aqui fornecidos, né, pelo fabricante, a gente consegue plotar esse gráfico, né? E a partir disso agora a gente vai encontrar uma curva ideal ali, né, calculada por nós, fazendo algumas considerações, e com isso, né, para obter essa curva que possa substituir aqui essa curva do fornecedor, a gente vai utilizar, né, a forma da conservação da quantidade de movimento angular, que é esta, né? Vamos fazer algumas considerações para cancelar alguns termos, né, e encontrar esse torque do eixo, né? Vamos considerar que o sistema está em regime permanente, né? Então a quantidade de movimento temporal dentro do volume de controle será igual a zero, né? A gente não vai ter ali quantidade de movimento temporal, então esse valor aqui vai para zero. A gente reescreve a equação, considera que o motor possui pares fins, ele trabalha com o fluido ideal, onde cada par, né, a contribuição de cada par vai ser a mesma, então a gente não vai ali haver forças viscosas superficiais, né, esse termo aqui vai para zero, né, e a força de pressão ela vai atuar ali normal, né, a superfície da pá, né, e com pás infinitas essas forças elas vão convergir para uma média radial paralela a R, né? Então com R vezes essa multiplicação aqui zero, né, a pressão não vai gerar torque sobre o sistema. Então a gente reescreve a equação e vamos considerar que o motor seja simétrico, né? Esse termo vai para zero e a gente reescrevendo a equação, ficamos com a equação dessa forma. Vamos desenvolver ela, né, para a equação aqui de Euler, né, de turbomáquinas. Vai ficar dessa forma, onde a gente vai ter ali a localização radial
do fluido no rotor, na entrada do fluido no rotor, velocidade uniforme absoluta do fluido na entrada do rotor e também nas suas saídas, né? Temos aqui a fórmula aqui para o nosso torque eixo, né? Para obter essa equação da potência, agora a gente vai multiplicar ambos os lados pela velocidade angular ômega e com isso a gente consegue aqui, né? Torque vezes a velocidade angular é potência. Então a gente consegue encontrar aqui um termo para potência, reescrevendo isso, né? Nossa fórmula para potência fica dessa forma, né? Vamos considerar aqui U é igual a ômega R, né? Onde U vai ser a velocidade tangencial do motor no raio R, né? Vamos dividir, né, a equação por mg, né? Obtendo uma relação onde vai aparecer ali a altura manométrica, né? Fazendo isso, a nossa equação fica dessa forma, né? Cancelando aqui os termos e reescrevendo a equação, nós temos aqui, né, nossa equação para a altura manométrica, né? Como foi considerado o volume de controle em regime e escoamento permanente, a velocidade de entrada é puramente radial, logo VT1 vai para zero, então zerando esse termo, né, essa multiplicação, e reescrevendo a equação, a nossa fórmula fica dessa forma, e a partir disso a gente consegue usar o triângulo de velocidade para bomba centrífuga simétrica, né? Onde vamos aqui encontrar a tangente, a cotangente desse ângulo, né? Que vai ser, né, o U2 menos aqui o VT2, né? Sobre, né, o nosso ângulo, sobre o nosso cateto oposto ali, né? Que vai ser o VR2 aqui. Isolando o nosso VT2, né, a gente consegue chegar ali na equação para ele e substituir isso na equação anterior, né? Conseguimos através do triângulo desenvolver isso e substituir na equação anterior, né? Sabendo que U é igual a ômega R e o VR2 é Q sobre 2πbr, vamos substituir agora na equação, desenvolvendo a mesma, ela vai ficar desta forma, né? E a partir disso, né, onde B é o diâmetro ali da bomba, né, R o raio do motor, que vai ser a vazão, a gente vai considerar ali R igual a 50 milímetros, ômega, né, rotação ali, velocidade angular ali em radianos por segundo vai ficar igual a 361,28, né, beta ali 88 graus, G o valor conhecido, B 150 milímetros, né. E substituindo na equação, a gente chega nessa equação aqui para a altura manométrica ali em função da vazão, né? Com isso a gente consegue plotar o gráfico ali, né, da altura manométrica em função da vazão. E a gente consegue mostrar ali a curva, né? Nosso gráfico vai ficar dessa forma, né? A gente vai notar ali que a curva do fabricante ela ficou ali abaixo, né, da encontrada pela gente, né, em comparação à curva que a gente determinou aqui pelos cálculos, mas isso se dá porque a gente fez uma série de considerações para poder chegar nessa equação, né, eliminando vários termos da equação, né, da conservação da quantidade de movimento angular, e o fabricante ele considera vários desses termos, né, ele não retira, né? Ele não faz algumas considerações ali, né? Ele considera as perdas, né, por rendimento, atrito, né? Então a curva do fornecedor ela é bem mais eficiente nesse sentido, né? Já que a gente fez aqui várias considerações para poder plotar essa curva aqui, né? Então a gente percebe aqui que a vazão aqui ela tá que a altura ela tá maior aqui, né, em todos os pontos, né? É isso e obrigado.